O amor que transforma só chega quando você não precisa mais dele. Quantas vezes você acreditou que a sua vida só faria sentido quando encontrasse alguém? Que o vazio, a solidão, a angústia que te visita nas madrugadas desapareceriam no instante em que um amor verdadeiro surgisse? A gente cresce ouvindo que o amor salva, que o amor cura, que o amor completa. Mas e se eu te dissesse que o amor que realmente transforma só aparece quando você já não precisa mais dele? Sim, o amor que muda a sua vida de verdade, que te eleva, que te faz transcender o medo de ficar só. Esse amor só encontra quem aprendeu a viver consigo mesmo. Hoje, eu quero te levar para um lugar desconfortável. Um território onde você talvez descubra que tudo o que te ensinaram sobre amor estava invertido. Fica comigo, porque no final desse vídeo, você pode sair daqui com uma visão que talvez mude a forma como você enxerga as suas relações e, principalmente, a si mesmo. Porque o amor chega quando você não precisa mais dele. E Carl Jung explica: o amor não deve ser suplicado, nem perseguido, muito menos mendigado. Ele se manifesta quando você já deixou de buscá-lo como quem precisa para sobreviver. E por mais incômodo que isso soe agora, essa percepção pode se transformar na chave para a liberdade emocional que você tanto procura. O que vamos conversar hoje pode virar a forma como você enxerga e vive o amor de cabeça para baixo. E eu digo isso com base nas ideias profundas de Carl Jung, psiquiatra suíço que enxergava o inconsciente como o verdadeiro diretor das histórias que a gente insiste em repetir. Talvez você tenha chegado até aqui com o coração em pedaços, sentindo que o amor sempre passa batido ou se dissolve em padrões que parecem te perseguir. E sim, eu sei como é se perguntar se o problema está em você, se há algo de errado ou se simplesmente está fadado a atravessar a vida sozinho. A boa notícia: você não está só nessa sensação. E mais importante ainda, não está condenado a permanecer nela. Carl Jung dizia que aquilo que não trazemos à consciência, a vida se encarrega de repetir como se fosse destino. E se eu te dissesse que o que afasta o amor verdadeiro da sua vida não é o mundo, nem as pessoas, nem a má sorte, mas sim a necessidade inconsciente de preencher um vazio que só você poderia cuidar? Você não está quebrado. Está, isso sim, carregando crenças, histórias e comandos invisíveis que nunca foram seus. Buscando amor com uma mente ainda ferida, sem ter aprendido a verdadeira linguagem da atração emocional. Esse vídeo, aliás, não é um manual para você conquistar alguém. É um convite para se libertar. Porque só quando você deixa de precisar, de esperar, de correr atrás, é que o amor mais puro começa a te encontrar. Hoje, eu vou te levar para um mergulho nas ideias de Jung. Um passeio por conceitos como o inconsciente coletivo, as sombras e as projeções que fazemos nas nossas relações. Mas fique tranquilo. Nada de termos difíceis ou linguagem acadêmica. Para curar essa fome afetiva, é preciso ir às raízes. Jung ensinava que ela está no inconsciente, na sua história, nas memórias da infância. Quem foi o primeiro modelo de amor que você viu? O que aprendeu sobre o amor observando seus pais, suas relações? Faça um exercício. Escreva uma carta para a criança que você foi. Diga a ela que a partir de agora, já não precisa buscar fora o que só você pode oferecer de dentro. O amor que chega quando você não precisa mais dele não é frio nem distante. É mais puro, mais leve, porque não nasce da urgência, nem da manipulação, nem do medo. Ele aparece porque você se tornou amor. E quando isso acontece, tudo ao redor se transforma. Chega um instante na vida em que você para de pedir migalhas de afeto. E quando esse momento chega, algo dentro de você se transforma. Você entende que seu valor não é negociável, que sua presença não é moeda de troca, e que quem não consegue enxergar isso simplesmente não vibra na mesma frequência. Essa clareza, apesar de machucar, é o começo de uma liberdade emocional que ninguém mais consegue roubar. Te proponho um exercício simples e poderoso. Durante essa semana, olhe-se no espelho todos os dias e repita para si mesmo: eu não preciso ser amado, eu sou amor. No começo pode parecer tolo, artificial, mas o inconsciente escuta, e quando ele passa a acreditar, suas escolhas mudam, seus limites se fortalecem,
Sua energia se reorganiza. Você começa a se amar de um lugar onde o amor não é uma necessidade desesperada, mas uma escolha natural. Jung dizia que a alma precisa de tragédias para despertar. Não no sentido dramático, mas como um lembrete de que os tombos amorosos, na maioria das vezes, não são castigos, são sinais, alertas de que você ainda está escolhendo a partir da dor, ainda tentando cicatrizar feridas antigas com vínculos novos. E quando você aprende a ouvir esses recados silenciosos, as relações que não deram certo deixam de ser sentenças e se tornam lições. O amor verdadeiro, aquele que chega leve, sem jogo, sem ansiedade, aparece quando você para de procurar desesperadamente, quando não precisa mais de alguém para se sentir completo. E é exatamente isso que o torna tão magnético. Porque não nasce de um desejo de ser salvo, mas de uma presença inteira, autêntica, que sabe se sustentar. Agora faça isso. Escreva nos comentários, ou para si mesmo, a frase que pode marcar o início de sua virada emocional. Já não preciso de amor para me sentir inteiro. Eu sou amor, e isso me basta. Jung também dizia que ninguém se ilumina imaginando cenas de luz, mas sim tornando consciente a própria escuridão. E essa é talvez uma das ideias mais potentes sobre o amor. Porque se você não encara suas sombras, vai acabar se relacionando com quem as ativa. E não para te machucar, mas para te mostrar aquilo que você ainda se recusa a ver. Por isso, sempre que sentir aquele desespero por alguém, pare. Sente-se com você mesmo e pergunte: que parte minha está clamando por atenção agora? Que dor está escondida atrás dessa urgência? Talvez seja o medo de rejeição da infância, talvez seja a solidão não admitida. Identificar isso já é o primeiro passo para começar a curar. Jung também nos apresentou o conceito da ânima e do ânimos, o feminino no homem, o masculino na mulher. Essas energias precisam se harmonizar dentro de nós, ou vamos passar a vida buscando no outro o que deveríamos despertar em nós mesmos. E é esse desequilíbrio que faz tantos relacionamentos se parecerem com campos de batalha em vez de refúgios. A busca desesperada por amor, no fundo, é um desejo de fusão, de voltar a ser um com algo ou alguém. Mas Jung nos lembra: o caminho de amadurecimento não é fusão, é diferenciação. É ser inteiro e só então escolher compartilhar-se. O propósito mais profundo, segundo Jung, é tornar-se quem se é de verdade. E o amor, quando chega, vem como consequência natural. Pense: quantas vezes você ficou numa relação apenas por medo de ficar só? Qual foi o preço? Que pedaço seu foi abandonado só para manter alguém por perto? Esse é o conceito de traição interior, quando, para sustentar um vínculo, você abandona a si mesmo. Jung afirmava que a alma sabe como se curar. O desafio é calar o barulho da mente. E, quando você para de buscar amor obsessivamente e volta-se para seu próprio crescimento, a vida passa a te surpreender com conexões que não são fruto da carência, mas do ser. O amor mais verdadeiro não se implora, não se força, não se manipula. Ele aparece quando você está tão alinhado com sua essência que a vida reconhece sua vibração e responde à altura. Outro conceito valioso: a sombra, aquilo que você esconde de si, aquilo que recusa enxergar. E, ironicamente, você acaba se apaixonando por pessoas que carregam justamente o que você nega em si mesmo. Por isso, o amor às vezes dói, porque te coloca diante do espelho. Para Jung, o processo de individuação é uma jornada espiritual. Não é só sobre se conhecer, é sobre voltar para a casa. E essa casa é você. Não o você ferido, mas o você em construção. A partir daqui, fica o convite. Perceba que o amor que chega quando você não precisa, mas dele não é acaso, é consequência. Não é milagre, é maturidade. Não é sorte, é trabalho interior. Há algo divinamente poderoso em acordar e perceber que não precisa mais que te escolham, porque você já se escolheu. Que não precisa mais competir por atenção. Você está em paz. E esse estado, embora invisível, é magnético. O amor mais bonito não é o que vem para te resgatar, mas o que chega para te reconhecer. Não o que te completa, mas o que celebra quem você se tornou. E esse amor só aparece quando você para de buscá-lo a partir da ferida e começa a vivê-lo a partir da plenitude. O amor mais verdadeiro nasce no momento em que paramos de lutar contra quem somos
Tudo aquilo que você se recusa a enxergar em si mesmo acaba te controlando. E o que você aceita de verdade transforma. Já parou para pensar no que tem evitado? Aquela parte sua que você esconde e que, disfarçadamente, volta na forma de relações que te ferem. Essa é a hora de encarar, de responder a si mesmo com coragem. Cada vez que você se abandona para não perder alguém, reafirma, para si e para o mundo, a mentira de que não é suficiente. Mas você é, mesmo só, mesmo sem aplausos, mesmo sem quem você gostaria que ficasse. Quando essa compreensão deixa de ser teoria e vira experiência, sua energia muda. Você para de correr atrás de implorar e começa a florescer. Se agora sua vida está num hiato afetivo, não interprete isso como vazio. Veja como um convite ao renascimento. Estão te preparando para amar de outra forma, não mais a partir da carência, mas da escolha. Um amor que não vem para te preencher, mas para caminhar junto. Carl Jung já dizia: a alma precisa de conflito para evoluir. E às vezes a perda é o choque necessário para você se reencontrar. O silêncio do outro pode, sim, ser o espaço onde você finalmente escuta a si mesmo. A ausência não é punição, é caminho. E se você está nesse ponto, não corra para substituir ninguém. Fique com você, porque há algo que só o silêncio e a solidão são capazes de revelar. Amor que nasce da falta vira prisão. No começo parece paixão, parece urgência, parece conexão cósmica. Mas logo vira ansiedade, controle, medo, e o sofrimento se instala. Por isso, o mais sábio é se curar antes de amar. Não use o amor como anestesia, porque isso só aprofunda feridas. Uma das maiores provas de que você está pronto para amar de verdade é o dia em que não teme mais a perda. Quando você já não se agarra, não implora. Agradece quem chega, respeita quem parte. Você não tenta segurar, compartilha. Não força, deixa fluir. E só faz isso quem já se escolheu. Algumas relações acabam não pela falta de amor, mas porque em algum momento alguém decidiu se amar mais. Dói? Dói, mas é vitória. É um silêncio que grita: eu não me abandono mais por ninguém. E isso, meu amigo, é amor próprio em estado puro. Na psicologia analítica, Jung falava sobre a alquimia da alma. Um processo de transformação onde cada dor, cada fratura, cada abandono não vem para te destruir, mas para forjar uma versão mais verdadeira de quem você é. A dor é o fogo. E o que está emergindo de você agora não é alguém novo, é alguém autêntico. Quando você para de precisar desesperadamente de amor, descobre que do outro lado desse medo não existe vazio, existe liberdade. Liberdade para sentir, para escolher, para amar sem se perder, para ficar sozinho sem quebrar, para enxergar o outro não como muleta, mas como farol. Quem para de mendigar amor entende que merece algo que não fira. Não confunda, não condicione. E esse amor não é utopia. Ele é reflexo de quem parou de implorar e começou a vibrar na própria verdade. Se você ainda está ouvindo, é porque está à beira dessa virada. A mudança começa quando você deixa de perguntar: por que não me amam? E passa a se questionar: por que eu parei de me amar toda vez que alguém se afastava? Essa virada te devolve o poder. Lembra que você não é o que o outro te oferece. Você é o que sustenta quando está sozinho, no silêncio. E é desse lugar que o amor, quando vier, será consequência, não condição. Você não precisa ser perfeito para merecer amor. Precisa ser consciente, entender que seu valor não está em números, likes, respostas instantâneas ou demonstrações superficiais. Valor se constrói em silêncio quando você se escolhe, mesmo quando dói. Quando prefere paz a uma companhia pela metade. O amor que você espera lá fora se alinha com a força que você cultiva aqui dentro. Esse vídeo não é só um conteúdo, é um chamado, um manifesto emocional, um lembrete de que sozinho ou acompanhado você já é inteiro. E você consigo é imbatível. O que vem depois daqui já não é teoria, é prática, é história, é vida. E sua história começa a mudar a partir do momento em que você deixa de buscar para começar a escolher. Lembre-se, o amor que nasce do desespero nunca te dará liberdade. O que vem da calma, da integridade, da plenitude não só te dará liberdade, como celebrará ela contigo. Você não veio ao mundo para buscar metades, veio para se reconhecer inteiro. E esse reconhecimento muda tudo: sua energia, suas escolhas e o seu destino emocional.
Cada história de amor mal resolvida do seu passado não foi fracasso, foi aprendizado. Você evoluiu e agora está pronto para outro nível. O nível onde amor não é luta, é partilha. Se isso faz sentido para você, escreve com orgulho: estou pronto para amar desde a minha plenitude. Que essa frase seja o início de um capítulo novo, sem máscaras, sem urgências, só a verdade de quem chorou, curou e se reconstruiu. Você não é vítima do amor, você é seu alquimista. E agora quero te contar uma história, a história de alguém que viveu tudo isso. Que assim como você, se perdeu, se afogou e depois renasceu. Era madrugada, 2h36. Maurício pegava o celular. Pela 10ª vez em 1 hora. Nada. Nenhuma mensagem. Nenhum oi, nenhum me desculpa, nenhum adeus. O silêncio gritava mais alto do que qualquer discussão. 2 meses haviam passado desde que Gabriela foi embora. Sem drama, sem cena. Só não sei mais o que quero e a porta se fechando. Maurício ficou ali, parado, tentando reter com o ar o que ela levava. Não chorou naquele dia, nem no seguinte, mas o vazio foi infiltrando a rotina. O café para 2, preparado por costume. O lado da cama intacto. Os filmes que agora doíam. Ele havia dado tudo, até a si mesmo. Abandonou amigos, paixões, limites. Achava que amar era isso, dissolver-se. Mas o preço foi alto. Um dia, vagando pelo bairro Chapinero, entrou numa livraria antiga. Quando ele cruzou a porta daquela livraria e colocou as mãos em um livro de Jung, aquilo não foi só acaso. No olhar de Jung, aquilo seria sincronicidade, um encontro perfeito, entre o tempo certo e a preparação silenciosa da alma. Não era só um livro, era um espelho. E teve coragem de encarar o reflexo. Foi ali que ele percebeu. Não buscava amor para compartilhar, buscava para se anestesiar. Era a sua ferida e não sua inteireza que guiava seus passos. Quantas pessoas vivem repetindo os mesmos ciclos em relacionamentos, sem entender por quê? Pulam de história em história, mudam nomes, rostos, lugares, mas carregam sempre o mesmo vazio. Samuel decidiu quebrar esse ciclo. E a grande ruptura não foi com Emma, mas com as mentiras que ele contava para si mesmo. Quando procurou terapia, Maurício não estava atrás de conserto, estava atrás de si. Porque a terapia não é oficina de alma. É o lugar onde a gente deixa as máscaras na porta e entra só com o que sobra. Lá, ele encontrou o que Jung chamava de espelho terapêutico, a chance de enxergar seu mundo, interno sem filtro, sem culpa, com compaixão. Durante esse processo, ele nomeou os fantasmas. O medo de ficar sozinho, a ansiedade de ser esquecido, a insegurança travestida de apego. Como diria Jung, o que você não traz à consciência se transforma em destino. E o destino de Samuel era repetir o mesmo roteiro, até que começou a enxergar. E quando isso acontece, a vida muda de direção. Cada pequeno ato foi uma reconexão. Andar sozinho, escrever suas dores, redescobrir antigos sonhos. Aos poucos, Maurício foi voltando para casa. Porque muita gente ama sem ter voltado para si antes. E isso cria relações desequilibradas, onde se doa mais do que se tem, onde se pede desde a fome e não desde a abundância. Quando conheceu Valentina, Maurício não queria mais alguém que preenchesse buracos, mas alguém para compartilhar a calma que ele já tinha encontrado. E essa diferença é gigante. Porque só quem já aprendeu a se sustentar pode amar sem se afundar no outro. Jung diria que Maurício começou a integrar a ânima, e isso permite encontrar o outro sem projetar nele tudo aquilo que falta em você. Dessa vez, o amor não vinha da urgência, da carência ou da fantasia. Vinha do respeito, da maturidade, da leveza. E isso só foi possível porque ele atravessou sua travessia emocional antes. Não dá para viver esse tipo de amor enquanto se carrega o peso das expectativas tóxicas. E se você está ouvindo isso agora e esperando que alguém resolva a bagunça aí dentro, te digo com sinceridade. Primeiro, você não é sobre se tornar perfeito, é sobre se tornar honesto consigo. Ninguém pode dar o que não sabe sustentar dentro de si. A verdade mais potente dessa história é que o amor não é loteria. Não é acaso, não é sorte. É um cultivo. E ele se cultiva no silêncio, no tempo, na solidão e na coragem de não se abandonar quando tudo dentro
de você implora para fugir. Muita gente agora está exatamente onde Samuel estava no começo dessa história, revisando o celular, esperando por uma mensagem, se sentindo despedaçado. E eu digo, não estão quebrados, estão no limiar, no começo de algo grande. Se você olhar bem, vai ver que essa história percorre as mesmas etapas do luto. Negação, raiva, tristeza, aceitação. Não como um manual de psicologia, mas como uma travessia humana, real. Luto não é linha reta, é labirinto. Mas se você tiver coragem de caminhar, cada passo te aproxima mais de quem você nasceu para ser. A terapia, o tempo sozinho, as conversas com você mesmo, os limites que você aprende a colocar, as cartas que escreve e nunca manda. Tudo isso é alquimia emocional. E essa alquimia não pede perfeição, pede compromisso, pede verdade. Se hoje você sente que se perdeu por amor, respira. Você sempre pode voltar, sempre pode se reconstruir. E quando fizer isso, o amor que vier não será substituto, será testemunha. Deixe que essa frase te acompanhe a partir de hoje. Deixei de buscar amor fora porque encontrei dentro de mim. E se as relações que falharam não foram erros, mas professores? E se o verdadeiro amor não é caçado, mas surge quando a gente para de implorar por ele? Enquanto você não tornar consciente o que está inconsciente, isso dirigirá a sua vida e você chamará de destino. Então eu te pergunto, qual parte de você buscava amor desde a dor, desde o medo? Você consegue olhar para isso sem julgamento? Está pronto para parar de fugir e começar a se encarar? Você realmente amou ou só pediu socorro disfarçado de afeto? Quantas vezes você se escondeu em outros braços porque tinha medo do silêncio? Quantas vezes confundiu ansiedade com paixão? Desejo com urgência? Não se condene. Esse vídeo não veio para te apontar, veio para te abraçar. Você chegou até aqui porque, no fundo, alguma coisa em você não quer mais viver no mesmo ciclo. E você merece mais. Você merece o tipo de amor que não sufoca, que não pesa, que não exige que você se anule. Mas antes você precisa se lembrar disso. Está pronto para caminhar ao seu lado, mesmo que ninguém mais venha? Consegue ficar com você sem que o silêncio doa? Consegue criar uma vida tão inteira que, se o amor chegar, ele seja só um presente, não uma necessidade? Se a resposta for sim, então você está pronto. Pronto para algo maior que um romance. Pronto para se transformar. O amor que você atrai quando não precisa mais dele não significa viver sem afeto, mas escolher relações onde a sua liberdade não precisa de licença, onde sua essência não se esconde, onde amar não significa se perder, mas se encontrar mais. E eu te pergunto de novo, você quer uma relação ou um alívio? Amor ou fuga? Se for amor de verdade, então que seja com a alma aberta, sem desculpas, sem máscara, sem medo. Porque amar de verdade é carregar suas sombras e, mesmo assim, caminhar em direção à luz. Nos vemos no próximo vídeo, aqui onde feridas viram sabedoria, aqui onde a alma floresce sem pedir permissão.